Uma boa noite para todo mundo. Vem, Branquinho, vem. Hoje é 22 de agosto de 2025. Sexta-feira, vem, Branquinho. Hoje é sexta-feira, né? Agora é 7h27 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês quem tá aqui comigo, ó. Tava roncando ali, ó. O Félix tava deitado de outro jeito, já mudou a posição. Não é? A Branca tá querendo vir para cá. Vem cá, Branca. Vem, sobe aqui. A Branca vai vir, tá vendo? Ai, deixa eu pegar a Branca. Ixi. Fazer nossa live, né, Branca? Tá na hora, né, neguinho? Não é Branquinha, não é neguinha, não. Nego é o Félix. O Félix é nego. Agora é a minha Branquinha. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Branca. Aqui, ó. A Branca na posição dela, né, Branquinha? Começar a live, o Félix lá, ó. Estão vendo? O Félix tá ali. Então, ok. Agora eu vou mudar pra cá. Então pronto. Todo mundo já viu? Né, Branca? A Branca tá aqui comigo. Vou mostrar no Instagram também, a Branca. E aí eu vou começar. Uma boa noite para todo mundo aí. Aí eu vou começar aqui, ó, a Branca aqui, ó. Tá vendo a Branca? A Branca tá aqui comigo. Então vamos cantar Somente Crer, porque essas 7 eras é coisa sagrada. E só Deus que revela pra gente. Então vamos começar somente aqui. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu agora vou ler as 7 eras da igreja. É um livro maravilhoso. É um livro sagrado, onde ajuda a gente a entender as 7 eras da igreja. Onde tudo começou e como foi a decadência das igrejas, foi entrando em escuridão em cada era da igreja. Peço que o Senhor possa nos abençoar, desvela para nós o que está escrito, é o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou continuar as 7 eras da igreja. Eu estou na página, sempre eu marco, né? Essa é a 9ª parte das 7 eras da igreja. Uma boa noite para todo mundo aí. Então eu estou na página 84, 83. 83. Eu não vou ter terminado aqui, não? Deixa eu dar uma checada aqui que eu vou descobrir se eu terminei ou não. Eu quero... Ah, essa aqui eu já li mesmo. Então é isso mesmo. Então eu estou na página 84, tá? Das 7 eras da igreja. Então vamos começar novamente. Inteligência guia aquelas células, animais, exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células
e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. Isso tem sido tentado. Mas lá atrás, no Jardim do Éden, no jardim esse intermistura aconteceu de fato. E a afinidade química que ainda existe aconteceu. Prova isso. Porque lá atrás, no Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem. Era quase um homem. Satanás tirou proveito das características físicas da serpente. E usou-a para enganar. Para enganar Eva. Depois Deus destruiu esse padrão da serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se como o homem, mas a afinidade aí está. Agora que temos chegado a esse ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre esse assunto, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tem feito. Mas começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. E a árvore da vida era Jesus. E a outra árvore, definitivamente, é Satanás. Por causa daquilo que surgiu do fruto dessa árvore. Agora, então, sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas devem ter sido uma parte no plano e propósito soberanos de Deus no relacionamento delas com a espécie humana e com ele próprio, ou jamais poderíamos imutar onisciência a Deus. Até agora tudo isso é verdade, não é? Agora, a palavra, indiscutivelmente, expõe que, desde antes da fundação da terra, era por propósito de Deus compartilhar sua vida eterna com o homem. Efésios 1, 4, 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em santidade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez amáveis a si, no amado, que quem temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão das ofensas, temos a redenção do seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o que propusera em si mesmo de tomar a congregação em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Apocalipse 13:8. E adoraram na Satanás todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, mas essa vida não podia e não seria compartilhada de nenhum outro modo, senão através de Deus manifestado na carne. Isso era uma parte de seu eterno e predestinado propósito. Esse plano seria para louvar e glória à sua graça, para o plano da redenção. Era o plano de salvação. Eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Tem coisas que eu não domino, mas eu quero falar aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo o raciocínio. Antes, no princípio, Deus criou todas as coisas para depois criar o ser humano. Mas Deus já tinha um propósito de ser um redentor, de ser um salvador, de ser pai, né? Mas como que ele ia ser um redentor? Como que ele ia ser um salvador se ainda não existia uma Eva para ir contra a palavra dele, para cair? Ou vocês acham que a serpente foi na Eva porque ela também não tinha consciência que ela podia conseguir alguma coisa? Ela não foi no Adão, ela foi na Eva. Então, Deus, no seu plano, no seu pensamento, ele já queria ser um salvador, um redentor. Era necessário que ele predestinasse um homem que necessitasse de salvação, a fim que outorgar a si mesmo razão proposta de ser. Isso é 100% correto. E inúmeras escrituras o confirma como fez. Muito aponta versículos em Romanos 11:36. Porque dele
e para ele são todas as coisas glórias. E ele eternamente amém. O homem não podia vir diretamente e tomar daquela árvore, da vida no meio do jardim, aquela vida eterna da árvore. Tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que Deus pudesse levantar a salvação, um pecador, ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás tinha que ter a carne para produzir a queda. Satanás, que via atrás da carne, também, mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal, a serpente, tão próxima do homem que Satanás podia chegar a serpente tão próximo do homem, desta besta, e através dessa besta pode chegar à carne humana e causar a queda. E desse modo injertar-se na raça humana, assim como Jesus um dia viria e se injetaria na raça humana dentro de uns corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição, em que teríamos corpos semelhantes ao seu corpo glorificado. Assim, o que Deus arquitetou aqui no jardim foi seu plano predestinado. É quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus. Então o homem não pode chegar à árvore da vida no jardim. Certamente que não. Não era tempo. Porém, um animal tinha causado a queda. Não tinha que a vida animal seja derramada, foi tomada a seu sangue, derramado então em Deus, teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia quando Deus apareceria em carne, caído, e faria dele um participante dessa vida eterna. Uma vez em que você veja isto, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu. Não foi degradação da humanidade pelo intermisturar de semente. Agora, eu sei que ao responder uma pergunta pode surgir uma outra. As pessoas me perguntarem se Eva caiu assim ou o que fez Adão, para Deus lançar a culpa sobre Adão. Isso é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de estrelas fosse criado, essa palavra
a lei de Deus estava lá, exatamente como está escrito em nossa Bíblia. Ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixar seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada. E o marido não deve tomá-la de volta. Essa palavra era verdadeira no jardim do Éden, assim como era verdadeira quando Moisés a escreveu na lei. Palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ele o fez de qualquer maneira. Ele era uma parte dele. E ele estava querendo tomar sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana. E ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva. Porque ele a amava. Assim, aqueles dois filhos nasceram, filhos, esses que seriam os progenitores da raça humana, que agora já estava poluída. E o que é testemunhado deles? Leia o testemunho, Judas 14. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Gênesis 5 é o capítulo da genealogia de Enoque. Ele dá essa genealogia assim: 1 Adão, 2 Sete, 3 Enos, 4 Kenan, 5 Maalalel, 6 Jared, 7 Enoque. Note que Caim não é mencionado. A linguagem de Adão passa por 7. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito de primogenitura teria lhe dado o direito à linhagem. Também deve ser notado cuidadosamente que em Gênesis 5:3 disse que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem. E o chamou seu nome Sete. Em nenhum lugar diz que Caim era a semelhança de Adão. Embora ele tivesse que ser, se fosse seu filho, pois a lei de reprodução é enfática quando a cada um produzir segundo a sua semelhança. Também devemos dar crédito ao fato que em ambas as genealogias, em Gênesis e Lucas, Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão, seria dito dele em algum lugar que Caim de Adão e Adão de Deus. Não disse isso, porque não pode dizê-lo. É claro que estudiosos, por muito tempo,
tem descrito duas linhagens de homem, uma das quais, segundo a linhagem pia, encontrada em Sete, e a outra linhagem, ímpia, como sendo instituída por Caim. E é estranho, porém verdadeiro, porque esses mesmos estudiosos jamais nos contaram como é que Caim era o tipo de pessoa que foi, enquanto que Abel e Sete eram da linhagem pia em espiritual. Efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual e Abel menos espiritual. E Sete ainda mais assim. E continuando a linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais de Deus. Mas não, Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito, porque ele violentamente destruiu a palavra de Deus. Agora que se sabia disso, a Escritura não brinca com palavras. O que quer que estejas testemunhando está lá nos olhos, ungidos verem. Está lá com um propósito. Nessa palavra diz Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Porém, nenhuma escritura jamais diz que Adão é pai de todos os viventes. Se não há esta anotação a ser colocada sobre Gênesis 3:20, porque seria mencionado que Eva é a mãe de todos. Em nenhuma palavra é dita acerca de Adão. O fato é que, embora Eva tenha sido a mãe de todos os viventes, Adão não foi o pai de todos os viventes. Em Gênesis 4:1, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Ela não reconhece em Adão a participação de Caim. Mas em Gênesis 4:25, ela diz: porque diz ela, Deus me concedeu edificação revista. A atualizada no Brasil traduz outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Ela não diz que Deus lhe tinha dado outra semente. Isso teria sido Cristo, porque ele foi dado. Esse filho Sete foi concebido em lugar de Abel. Ela reconhece seu filho que veio através de Adão. Ela, porém, não reconhece Caim, porque ele veio através da serpente. Quando ela diz outra semente em lugar de Abel, está dizendo que Caim era diferente de Abel. Porque se eles fossem do mesmo pai, ele teria que ter dito: foi-me dado mais semente. Eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa que a edição de número de 1 de março de 1963 da revista Life escreve sobre psiquiatras, dizendo exatamente a mesma coisa que estamos discutindo. Agora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam uns com os outros, mas aqui está. O medo
não concordam uns com os outros. Cobras não é uma relação consciente, mas inconsciente. Se fosse um medo natural, mas as pessoas ficaram tão alegremente fascinadas com diante das jualas do gorilã e do leão. Suas mentes inconscientes mantêm-nas olhando fixamente para as cobras. Essa atração pelas cobras é inconscientemente sexual, porque isso tem acontecido através dos tempos. É visto pelas pessoas em sucessivas gerações, passando pela mesma coisa. As cobras sempre têm sido e sempre serão repulsivamente atraentes. A cobra sempre tem representado tanto o que é bom quando é que é mal. Tem sido um símbolo fálico através dos tempos. Exatamente como descrição do Jardim do Éden. Encontramos a serpente como a personificação do mal posicional. É quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada com o sexo e muitas vezes adorada em conjunção com ele. O estudo da sexologia revela isso em muitos casos. Agora, eu gostaria de saber de onde essas pessoas obtiveram isso, visto que elas são incultas e nunca leram a Bíblia, porém, assim como a história do indivíduo é conhecido em todo mundo. Assim, esta verdade da queda do homem também conhecida. Eles sabiam o que aconteceu lá no Éden. Agora, a esta altura, alguém vai me fazer essa pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente, ou que a serpente se reproduziria. Agora ouça, Deus não tinha que dizer nada acerca do que aconteceria. Entende? Justamente o ponto. A letra é muito pequena, viu, gente? Desse livro. Principal da história. Ele simplesmente deu a palavra e ele disse para não tomar a ciência. Tome a vida. A vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Ela permitiu que fosse mudada uma palavra e algo, então Satanás a possuiu. Deus poderia ter dito: não apanhe mais frutos da árvore, além do que você possa comer. Satanás poderia dizer: isso é muito correto. Veja, se você colher demais, apodrecerá. Mas eis aqui o método de conservar o fruto, e assim, ao mesmo tempo, você pode colher tudo que quiser. Portanto, veja, você pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo. O diabo a possuiria bem ali, aquele que é culpado em um só ponto da lei,
quebrantou toda a lei. Não brinque com essa palavra. Isso é exatamente o que aconteceu na era de Éfeso, antes que acabasse por volta de 170 DC. O que aquela árvore produziu? A árvore da ciência produziu morte. Caim matou seu irmão Abel. O princípio matou o justo. O ímpio matou o justo. Isso estabeleceu o padrão. Esse padrão se manterá até a restauração de tudo, como foi anunciado pelos profetas. A árvore da ciência produziu homens hábeis, homens de fama, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, porém de mentalidade espiritual, inclinado-se para Deus e a natureza, cultivando tranquilamente o solo, interessando-se pela verdade em vez da riqueza. A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, invenções maravilhosas, porém, com tudo isso vem a morte. Sua pólvora e bombas atômicas matam na guerra. E em tempo de paz, suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais que um tempo de paz do que as invenções da guerra. Destrói em tempos de desordem. A morte e a destruição são os frutos dos seus labores. Tá dando para vocês entender que a partir desse momento aqui está crescendo duas gerações, uma geração de Deus e a outra geração do maligno, de Caim. E vocês repararam que geralmente a geração do maligno é a que mais prospera? Então preste atenção com isso, hein? Deus dá riqueza, mas tome cuidado. Buscar primeiro o reino de Deus. Cuidado. Da riqueza também. Porém, eles são religiosos. Eles creem em Deus. Eles são como seu pai. O diabo e seu ancestral Caim, ambos criam em Deus. Eles vão à igreja. Eles misturam-se com os justos, assim como o joio mistura-se com o trigo. E assim fazem eles, corrompem produzem uma religião nicolaita. Eles espalham seus venenos, fazendo todo esforço para destruir a semente de Deus. No princípio ele não matou lá seu irmão? Assim como Caim matou Abel, não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos. Mas Deus não pede nenhum dos seus. Não pede nenhum dos seus. Ele os guarda até na morte. E prometeu que no último dia ele os ressuscitaria. O que acontece? Dar-lhe a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que pensamento tremendo é este, aquela árvore da vida no jardim do Éden, que não podia se aproximar por causa da queda.
de Adão. Agora é dada ao vencedor a espada inflamada do querubim. Guardião foi embaixada, mas não foi embaixada antes que sua lâmina ficasse ensanguentada com o sangue do cordeiro. Vamos meditar sobre esta verdade por um pouco de tempo, enquanto consideramos porque a árvore foi negada a Adão e os seus descendentes, porém agora concedida novamente. A intenção de Deus para com sua criação. O homem é expressar sua palavra. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que viesse dela uma vida vivida da palavra, seria a palavra expressada. Isso é verdade. E não é, mas viveu Adão dessa palavra, não, porque ele deveria viver de toda a palavra. E ele falhou em atentar para toda a palavra. Então, levantou-se Moisés, que grande e poderoso homem ele era. Todavia, ele também falhou em viver de toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, falhou em obedecer a palavra. E houve também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E ele falhou por adultério quando foi tentado. Mas finalmente na plenitude do tempo veio a cabeça, a saber, Jesus, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, pois ali estava um que vivia está escrito, e aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então esse ser perfeito manifestado foi dado à cruz como o perfeito Cordeiro de Deus, para o perfeito sacrifício. Na árvore, ele recebeu as feridas da morte, para que nós, por eles e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida. E então, essa vida dada gratuitamente nos capacitasse a vencer e expressar a palavra de Deus. Tá dando para vocês entenderem? Agora, esses filhos de Deus que vencem por ele, é dado o privilégio do paraíso de Deus. E a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele aonde ele for. Sua noiva irá. O que é esse? O que é seu, ele compartilha com seus amados, numa revelação de
co-herdeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como nossos conhecidos, e seremos como ele. Essa é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos mortuosos serão todos endireitados, e estabelecemos com ele um tempo sem fim, que esse dia possa apressar sua aparição a nós, possamos nos apressar em obedecer sua palavra, e assim provar nosso período em compartilhar de sua glória. Que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito. Eu vou encerrar aqui, que já tem 1 hora. Já tem 1 hora já. Não tem, neguinha? Ô, Juju, já tem 1 hora, não tem? Eu não vou não, porque essa letra é muito pequena, gente. Eu não vou ficar prolongando não, porque a letra é muito pequena, força muito a vista da gente. Então eu vou ficar por aqui mesmo. 89, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho que ir devagar com essa era, eu tenho que ter paciência. Eu tô louco pra acabar com ela, mas tem hora que a letra aqui tá melhor. Mas a letra é muito pequena, força muito a vista da gente. Então eu vou marcar aqui, ó. Vou encerrar por aqui então. Não vou muito longe, não vou estar com muita pressa. Vamos fazer o negócio devagarzinho para a gente poder compreender. Não adianta eu querer ter pressa aqui e passar por cima das coisas de Deus, não. Não está marcado aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Foi lida a mensagem. E a 9ª. Vou mostrar meus bichinhos para vocês aqui, ó. Que é cansativo, viu, gente? Por causa da letra, eu já tenho um problema no meu olho esquerdo aqui, eu não posso forçar muito. E não adianta eu usar óculos não, tá? Se eu usar óculos é pior aqui, ó. Aqui, ó, minha telespectadora aqui é a branquinha. Toda vez que eu tô lendo a escritura pra você. E agora tá meu gatinho aqui, ó, aquele ali, ó. Esse aqui é o Félix, ó. Olha lá, ele tá se banhando, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ele sai pra rua. Então é pra vocês verem. Tem hora que estão os dois aqui, mas tem hora que só tá a branca. Porque o Félix, ele é muito gandaeiro, muito parrudo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Então eu vou devagar, gente. Vai ter que ser 1 hora. Pelo menos quando passar essas 7 eras, na uma letra maior, dá até pra gente ficar um pouco mais. Mas nessa letra pequena eu tenho que ir devagar, infelizmente. Não dá, não. A letra é muito miudinha. Não dá pra me correr, não. Aqui. Aí ele, ó. Daqui a pouco ele vai cascar fora pra rua, né, Fé? Então tá aí. Meus telespectadores são eles. E vocês aí também, né, gente? Então uma boa noite pra todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que a 7 era pode estar ajudando vocês aí. Então Deus abençoe e fique com Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou encerrar a live aqui. Uma boa noite para cada um de vocês aí, viu?